Oi pessoal, hoje nós vamos para a nossa quarta aula de psicologia, onde nós vamos realmente falar da teoria psicanalítica propriamente dita. Só que antes eu quero pedir desculpa, eu não sei onde era que eu estava com a cabeça quando eu disse que Freud ele era alemão, porque o Freud ele é austríaco. Eu até citei a cidade do Império Austro-Húngaro que ele nasceu, e no começo do vídeo anterior eu disse que ele era alemão. Ele não é alemão, a nacionalidade dele é austríaca, tá? Então assim, a gente falou da vida dele, a gente falou que a teoria mais conhecida é a teoria psicanalítica, só que ela não é bem compreendida. Então hoje a gente vai tentar falar um pouquinho da teoria psicanalítica e eu espero que vocês possam estar compreendendo. Então assim, a psicanálise, ela é uma teoria que pretende explicar o funcionamento da mente humana e com isso ela se transforma num método de tratamento de diversos transtornos mentais. O que foi que o Freud fez? Ele dividiu o desenvolvimento psicossexual por fases. A primeira fase, que corresponde à fase oral, ela compreende do nascimento até 1 ano de vida. É o primeiro ano de vida da criança. O que acontece quando a criança nasce, né? A criança, ela satisfaz a sua necessidade sexual pela boca. Como assim? Quando ela suga o leite, quando ela suga o seio da mãe, que ela obtém o leite, né? Ela obtém o alimento, além do alimento, ela obtém prazer, ela obtém satisfação. O leite materno, né? Aproveitando a oportunidade, ele é o alimento ideal para o bebê. O Ministério da Saúde preconiza que a amamentação seja exclusiva até os 6 meses de idade e que ela continue até os 2 anos ou mais. Vem na temperatura certa, evita alergias. Aquele primeiro leite que sai, que é o colostro, que sai ainda na maternidade, é uma vacina natural, pois ali a mãe está transferindo todos os anticorpos para o seu filho. Quando a criança mama, ela não busca só alimento, né? Ela mama quando ela tá com sede, ela mama quando ela tá com fome, ela mama quando ela tá com medo, ela mama quando ela quer colo, ela mama quando ela sente saudade da mãe. Afinal de contas, ela passa 9 meses dentro de uma barriga apertada, escutando os batimentos cardíacos dessa mãe e escutando a voz dessa mãe. Então é natural que quando ela saia, ela se sinta meio perdida e muitas vezes ela quer o aconchego. Só que pro Freud, isso a gente já sabe de hoje em dia, né? Essa pauta aí que eu falei é mais relacionada à aula de nutrição, mas aproveitando a oportunidade, pode ter alguma aluna gestante ou algum aluno com a namorada, a esposa gestante, ou alguém conheça alguma gestante possa estar orientando sobre a amamentação. É sempre bom a gente falar sobre a amamentação e orientar que essas mulheres elas estejam amamentando seus filhos, porque o leite materno, além de proteger a criança, ele ajuda na recuperação da mãe. Mas assim, voltando para a teoria psicanalítica, né? O que é que o Freud diz? Ele diz que quando a criança suga o seio, além de saciar a fome, ela obtém prazer. Ela obtém prazer na boca. A boca é uma zona erógena, segundo Freud, né? Então, assim, o que a criança faz? Como ela mama e ela obtém prazer colocando o seio na boca, ela vai descobrir o mundo através da boca. Tudo ela vai levar para a boca. Então, assim, é importante que se tenha cuidado com os objetos que a gente deixa ao alcance dessa criança, porque ela vai pegar a chave, ela vai pegar o celular, ela vai pegar a carteira, ela vai pegar a caneta e vai levar para a boca a fim de poder descobrir o mundo e obter prazer, obter satisfação. O Freud, quando a criança suga o seio, né, que ela tem essa satisfação saciada pela amamentação, ela tem essa sensação de prazer, ela desenvolve o narcisismo primário, né, porque para a criança, ela é o centro das atenções, tá? A criança, ela é pequena, ela é inocente, mas ela sabe que ela é o centro das atenções, porque assim, na grande maioria dos lares, isso não acontece em todos, né? Mas na grande maioria, essa criança, ela é desejada, ela é amada. Então, ela sabe que ela é o centro das atenções, tá? Professora,
quando a criança não vivencia essa fase plenamente, o que é que pode acontecer, né? Segundo Freud, a criança que ela não vivencia a fase oral plenamente, que ela não pôde amamentar, ou que de alguma forma ela foi punida, castigada porque ela colocou um objeto na boca. Tem mãe que bate na boca quando o filho coloca a chave, o celular, sendo que ela que está errada em deixar o alcance da criança. Para o Freud, a criança que não vivencia essa fase plenamente, quando ela crescer, ela pode se tornar um adulto fumante, porque quando a gente fuma, a gente leva o cigarro para a boca, de uma certa forma você está relembrando o que era para você ter sentido na fase oral. Ou um adulto guloso, ou ainda uma pessoa tagarela, né? Aquela pessoa que fala muito, que fala demais, tá certo? Então, assim, a fase oral corresponde ao primeiro ano de vida da criança. Depois da fase oral, essa criança, ela vai passar pela fase anal. A fase anal, ela vai dos 2 aos 3 anos de vida. Nessa fase, como o nome diz, a libido, né? Ela tá localizada na zona do ânus. O que que vai acontecer? A criança, ela vai experimentar prazer, ela vai obter satisfação em conseguir segurar, em reter as fezes ou em expulsar as fezes, tá? Essa fase, ela tá associada à fase em que a criança, ela vai treinar os hábitos de higiene, quando geralmente a criança tá deixando as fraldas e passa a usar calcinha no caso das meninas e cuequinha no caso dos meninos. Só que assim, os pais, os cuidadores, as tias, as avós, a pessoa que é responsável em cuidar dessa criança só deve tentar tirar a fralda a partir do momento que essa criança ela adquire o domínio da marcha. Professor, o que é o domínio da marcha? É quando a criança consegue andar em linha reta, aí ela faz uma curva e volta para a posição inicial sem cair. Antes dela adquirir esse domínio da marcha, ela não está preparada para deixar as fraldas. Então, assim, o que é que acontece? Muitas vezes os pais punem as crianças, brigam com essas crianças, recriminam essas crianças porque elas fizeram o número 1 ou o número 2 na calcinha ou na cuequinha, né? Mas o que acontece é que essa criança ainda não estava preparada para deixar as fraldas, para começar a treinar esses hábitos de higiene. E outra coisa que acontece, como a criança é uma coisa maravilhosa, tudo que é dela sai, tudo que sai dela também é maravilhoso. Então, assim, a criança ela não vai ter nojo em manipular, em brincar com essas fezes ou com objetos, materiais que tenham a mesma consistência, no caso a areia, a argila, né? Alguma coisa que tenha, que lembre o aspecto das fezes. Ela vai brincar mesmo, muitas vezes ela chega a se lambuzar, porque para ela, se ela é maravilhosa, o que sai dela também é maravilhoso. Então, assim, é importante que tanto os pais como as pessoas que cuidam dessas crianças tenham bastante cuidado quando se surpreenderem com uma situação dessa, para não brigar, não gritar, não causar um trauma nessa criança. Porque, segundo Freud, né, a criança que não vivencia essa fase de forma plena, que ela não passa por essas experiências, quando ela cresce, ela pode se tornar um adulto com obsessividade em limpeza, né? Aquela pessoa que está todo tempo varrendo, limpando, arrumando, porque assim, é bom você ser limpo, é bom você ser organizado, mas todo excesso, gente, é prejudicial. O que faz mal é o excesso. Ou ainda uma pessoa avarenta, né? Aquela pessoa miserável, mesquinha, que não é capaz de dividir as coisas, que não é capaz de ajudar os outros, tá ok? Aí vem a fase que é mais interessante, que as pessoas têm mais dúvidas, que causa uma maior confusão na cabeça, geralmente dos alunos, que é a fase fálica. Fálica vem de falo, que está diretamente relacionada ao órgão sexual masculino. Essa fase, ela vai dos 3 aos 5 anos de vida. E o que é que acontece? A libido, né? O desejo, ele vai estar realmente localizado nos órgãos genitais, tanto da menina quanto do menino. E assim, o que as crianças nessa fase, elas vão observar
as diferenças anatômicas. Elas vão perceber que o menino tem um pênis e a menina tem uma vagina. E eles vão fazer perguntas. Se ele tiver uma irmã ou uma prima, ou ele estiver na escola e ele tiver a oportunidade de ver a coleguinha sem roupa, ele vai perguntar por que o órgão sexual daquela menina é diferente do órgão sexual dele. Porque do ponto de vista anatômico são órgãos diferentes. Entendeu? Então, assim, é normal, faz parte do desenvolvimento, essas perguntas, faz parte do desenvolvimento a questão da manipulação. Os meninos, eles acabam tendo uma facilidade maior em se tocar, porque o órgão masculino é um órgão externo, e assim, a gente faz parte de uma cultura machista, onde o pai, né, quando ele sabe que ele vai ter um filho, o que ele diz? Segure suas cabras que meu bode está solto. E assim, o que acontece? Que a gente observa que os pais fazem questão de que aquele bebezinho do sexo masculino fique nu, que é para ele poder estar exibindo o órgão sexual do menino, aquele pênis, aquela pipoca, aquela pintinha, né? E as diversas denominações que são dadas. Já a menina não. A menina, desde o início, ela tem que andar com fralda descartável, com aquelas calcinhas bunda rica, né, cheia de babado, com um vestido, com meia calça. A menina, ela é toda vestida, para evitar que outras pessoas vejam, para evitar também que ela possa se tocar. Professor, é errado vestir? Não, não é errado. A menina tem que andar vestida da mesma forma que o menino tem que também que andar vestido. Não pode vestir com exagero, porque muitas vezes o que acaba acontecendo é que essa criança apresente um aumento de temperatura, os pais cheguem a achar que essa criança está com a febre, e na realidade a temperatura está elevada só por conta do excesso de roupa, tá? Então, assim, eu só tô querendo colocar aqui, às vezes é mais fácil pro menino se tocar do que pra menina. E mais na frente, isso pode acabar criando traumas, criando problemas por conta disso, que a mulher, ela não se conhece, ela não se toca. Às vezes a mulher chega com mais de 50 anos, 60 anos, e ela nunca teve coragem de se olhar no espelho. Ela não sabe o que dá prazer, o que proporciona prazer por conta dessa educação machista que a gente recebe. Mas voltando para a teoria do Freud, né, a criança, ela começa a observar as diferenças anatômicas, ela faz perguntas, ela vai tentar manipular os órgãos. Professor, e se meu filho vive se tocando, o que é que eu faço? Das duas, uma. Ou você aceita e deixa que faz parte, ou então você procura vestir o máximo que você puder. Bota uma cueca, um calção, mas bater, brigar, repreender, isso nunca, tá? Então, assim, uma outra coisa bem interessante dessa fase, né, para a teoria psicanalítica, é a questão que a criança, ela ama o genitor do sexo oposto. O que eu tô querendo dizer com isso? Se ela é menina, ela vai amar o pai. E ela vai fazer o quê? Ela vai copiar tudo que a mãe faz. Vai querer usar o mesmo penteado, vai querer usar os acessórios, vai querer passar a maquiagem, vai querer usar as roupas para chamar a atenção do pai. Muitas vezes acontece de você chegar e a sua filha tá na frente do espelho com seu sapato, querendo colocar sutiã, vestindo suas roupas, porque é a forma que ela tem de tentar chamar a atenção do pai, porque no caso a mãe é ao mesmo tempo um espelho, mas é também uma concorrente. E no caso dos meninos, né, esse menino, ele ama a mãe e ele tem no pai um concorrente, mas o que ele vai fazer? Ele vai querer fazer tudo que o pai faz para despertar a atenção da mãe, chamar a atenção da mãe, aquele amor da mãe só para ele, ok? Então, assim, para Freud, quando a criança, ela não pode vivenciar essa fase plenamente, mais na frente, ela pode desenvolver a questão do homossexualismo, ok? Vocês podem, se vocês se interessarem, vocês podem estar lendo sobre o complexo de Édipo e o complexo de Eletra, que tem muito a ver com a questão da teoria de Freud. Aí vem a fase de latência, que ela ocorre dos 5 aos 12 anos de vida. Essa fase é uma fase bem tranquila, né? Corresponde à fase escolar, quando a concentração da criança está ligada às atividades intelectuais. Ela está na escola e ela quer se enturmar, ela quer tirar nota boa,
né? Aqueles que gostam de estudar, aqueles que gostam de praticar esporte, que não são tão bons nas notas, mas eles se destacam nos esportes, no futebol, no judô, nas atividades relacionadas à escola, ou aqueles que vão realmente para a escola mesmo só para lanchar e brincar na hora do intervalo. Mas assim, é quando a criança começa a construir, o pensamento lógico, tá? E o controle da vida passa pelo princípio da realidade. Há uma supressão, uma suspensão dos impulsos sexuais. É a fase de latência ou fase escolar, que vai dos 5 aos 12 anos de vida. Aí vem a fase genital, que é a partir dos 12 anos de idade. Essa fase corresponde com o período da adolescência, né? A gente sabe que adolescência vem do grego adolescer, que significa crescer. Então, assim, é quando essa criança, que não é mais uma criança, é um adolescente, ela revive todos os conflitos anteriores, né, que estão relacionados aos instintos sexuais. Ela passa a ter objetos heterossexuais e não incestuosos, né? A menina, ela vai se sentir atraída pelo coleguinha, pelo um artista, pelo um jogador de futebol. E o menino também vai se sentir atraído pela colega da escola, pela professora, pela artista da televisão, por uma cantora, tá? Esse sujeito, ele vai atingir a maturidade sexual e vai assumir o seu papel no mundo social. A adolescência, a criança, ela deixa, né, de ser criança, ela passa a ter a sua individualidade, porque até então, normalmente, essa pessoa, ela fazia o que era dito pelos pais, ela tinha os pais como heróis, como modelo, e a partir de então, ela vai querer andar com as próprias pernas, ela vai formar os seus próprios grupos, o seu próprio círculo de amizade. Ela já não tem mais tanta necessidade de ter os pais por perto. Muitas vezes elas querem manter distância, né? Questão mesmo do distanciamento, não quer mais que a gente vá deixar na escola. Se for deixar na escola, não é mais para dar um beijo no rosto, é só para parar o carro e saltar, ou então se for caminhando, parar uma esquina antes, que é para os coleguinhas não verem que você tá acompanhando. E assim, os passeios, ela já não faz mais questão de fazer os passeios em família, ir pro shopping. As atividades que antes para elas eram prazerosas, passaram a ser considerados micos, né? Então, assim, essas são as fases do desenvolvimento psicossexual. Fase oral, 0 a 1 ano de vida. Fase anal, dos 2 aos 3 anos de vida. Fase fálica, né, que corresponde dos 3 aos 5 anos de vida. A fase escolar ou de latência, que é dos 5 aos 12 anos de vida. E a fase genital, que é dos 12 anos em diante, que é a fase da adolescência, que é quando a criança experimenta o primeiro beijo, a primeira experiência sexual, o primeiro fica, o primeiro namoro, né, a primeira bebida alcoólica, o primeiro cigarro. Muitas vezes acaba também acontecendo a primeira experiência com drogas, tá, ok? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição para estar tirando com vocês.